Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Medita Fé, meditação cristã e reflexão bíblica. Eu sou Juliano Francisco e com muita alegria quero hoje convidá-los também e pedir a permissão que você participe conosco deste momento. É uma conversa, é um bate-papo sobre saúde. E quem aceitou o convite para estar aqui conosco hoje, doutora Thaís. Que bom que você está aqui, é muito importante. A minha esposa e outras pessoas que eu conheço têm alegria sempre de falar do seu nome, é fã, algumas são fãs, porque você tem uma caminhada diferente. E é sobre isso que nós vamos falar, né? Sobre isso. Você é ginecologista e obstetra. Tem algumas especializações também que a gente vai falar já, né? E seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. Muito bem. Eu gostaria de falar com você que está me ouvindo aqui e vendo a respeito da importância dentro da sua caminhada cristã, da sua vida como ser humano, que existe algo que não é só no sentido físico. Tem o espiritual, tem a mente, tem a alma, que nós falamos tanto, e nós vamos trazer para esse momento agora esse tom. Então, eu trouxe e convidei aqui uma doutora, especialista em algumas áreas. Então, você é obstetra também, ginecologista, e o que mais você especializou? Eu fiz ginecologia e obstetrícia, né, que é a minha residência de base. E fiz pós-graduação em gineco-endócrino, que é a parte hormonal feminina. Entendi. E também a parte de sexologia clínica, que engloba dentro a parte hormonal. Entendi. Então, a minha especialização é a ginecologia obstetrícia com a pós-graduação na gineco-endócrino. E não para por aí, né? Tem a questão do Instituto Ciela, que nós vamos falar daqui a pouquinho tem o projeto também. de vida, é um projeto de vida. É o Ciela, o Instituto Ciela. Quando a gente fala 3 palavras, respeito, cuidado e amor, o que vem na sua mente, o que vem no seu coração? A gente pensa em mãe, né? O primeiro ponto. E família, que é o nosso alicerce, a nossa base. Não tem como falar nessas 3 palavras e não pensar em mãe e família. E quando você ouve essas palavras e você está diante das suas pacientes, como é que é essa relação com as suas pacientes? Ou que elas vão se tornando amigas também, né? Elas vão confessando lá com você, né? Quando elas engravidam, a gente passa 1 ano juntas, né? Então não tem como não ter uma relação de amizade. A mulher, ela faz o cuidado de toda a família. Ela que é a base, né? Ela é a rede de todo o cuidado. Ela cuida do esposo, quando vem os filhos. Às vezes o sogro, a mãe, que precisa de um cuidado. É sempre a mulher que vai poupar um tempinho do tempo dela, ceder para o cuidado de outras pessoas. E quem que cuida dessa mulher? Então, quem que ouve essa mulher, né? É o ginecologista. É a pessoa que... É para quem ela vai se abrir. Ela não tem outra pessoa, não tem como não ir numa ginecologista, né? Impossível, praticamente impossível, né? Sim, e quando a paciente entra no consultório, eu não quero que a consulta dela seja só cumprir uma meta do ano. Eu tenho que fazer o meu exame de mama e o meu Papa Nicolau. Ponto. Não, eu quero que aquele momento dela seja o momento que ela tenha para falar das suas angústias, das suas ansiedades, das suas dores, né? Eu tento sempre buscar a dor da minha paciente. Muitas vezes ela vai para fazer um exame de rotina, um preventivo, e a gente não vai fazer nessa primeira consulta. Você já sabe que não vai, né? Não vai acontecer. Porque se eu não fizer um vínculo com essa paciente, não der abertura para ela, não entender a dor que ela está sentindo, eu não vou conseguir cuidar dela, né? E quem cuida dessa mulher somos nós, ginecologistas. E você também, a gente estava falando um pouquinho antes de começar a entrevista aqui, essa conversa, você também disse que você se cuida também, né? E eu falei da importância, que eu vejo isso com bons olhos. Quando você cuida do outro, você também precisa se cuidar. É importante, né? Eu falo que a gente é espelho, né? A minha mãe sempre, quando eu saía, ela falava: filha, por onde você for, você tem que ser luz. Então, quando eu penso em desistir de alguma coisa, eu falo: não, eu tenho que agregar alguma coisa na vida de alguém. Então, eu não posso descuidar do meu cuidado, né? E quando a gente fala em cuidado, não é só um cuidado físico, estético. É o cuidado da mente, do corpo, né? Do espírito. Então, a gente tem que... Falando nisso, nesse ponto de luz que você tocou, desse agregar, eu quero convidar você agora também
a fazer uma leitura comigo de uma passagem. Você foi falando de mãe, nascer. Então vamos fazer uma leitura juntos, e quem estiver nos ouvindo vai também acompanhar no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Eu vou ler a partir do versículo 6. Enquanto estavam lá, quem estavam lá, né? José e a Maria. Chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz ao seu primogênito, ou primeiro, né? Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenha medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto de panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Aqui em outra versão está escrito bem-estar. O bem. Deus quer o bem da humanidade, por isso ele enviou o seu filho. Quando os anjos o deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá, encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Até me emociona um pouquinho, porque você tem lidado muito com a questão da medicina da saúde humanizada, né? Inclusive partos humanizados também. Também. E aqui é um exemplo, né, de um parto humanizado, né? Hoje, com toda a estrutura que temos, com tudo que nós temos, ainda tem mulheres que têm crianças por aí em situações difíceis, né? Aqui nasce essa criança num estaleiro onde os animais ficavam, e aí ela enrola num pano essa criança, pano no significado de que não tinha um outro pano preparado, né? Não tinha nada preparado ali. Então ela enrola num pano e coloca naquela manjedoura, que é como se fosse o bebedouro ali, do alimento do animal. O nosso Salvador nasceu assim. Então você tem participado de muitas vidas, tanto do pai, da mãe, mas vê a luz chegando, né? Quantas luzes já chegaram nos seus braços. E é maravilhoso, penso eu, no seu lugar, poder fazer parte desse momento, né? Se você estivesse lá, o que você faria quando nasceu esse bebê? Eu gosto muito de observar, né? Quando acontecem os partos, eu sempre observo a esposa e o marido, a reação dos dois, né? Com a chegada do bebê. Porque isso é muito diferente entre os casais, assim. A manifestação do amor entre eles é muito diferente. É muito diferente. Tem o esposo que vai direto para a criança, tem o esposo que já fica mais voltado para a mãe. Outros passam um pouco mal. Mas assim, a manifestação de carinho acontece primeiro. Sempre tem uma manifestação de carinho. E você sempre observa esse momento? Para mim é observação. Eu sempre gosto de observar como vai ser a interação do casal com a chegada da criança. Vamos meditar um pouquinho. Aproveitar que você está falando dessa observação que você tem. Se nós estivéssemos naquele ambiente, mas nós não podemos fazer nada, só olhando. Então, José está ali. Ele ainda é desposado, né? Ele ainda não teve contato com a Maria. Ela ficou grávida todo o tempo. Ela foi gerada pelo Espírito Santo, foi escolhida, né? Essa mulher foi escolhida por Deus. É claro que tinha muitas conversas, provavelmente, uma menina, uma moça, né? Grávida, né? E ele ali do lado dela, não consegui nem levar ela para um lugar adequado. Ele não teve condições, não porque ele não tinha dinheiro, é porque ele não tinha espaço naquele local.
Porque estava tendo a contagem popular, recenseamento, né? Que tinha, então eles tiveram que descer. Aí muitas pessoas chegaram na cidade. Por isso que lotou a cidade. Então, nesse momento aí que José está ali do lado, olhando a mulher, ela, né? Vamos olhar pelo ponto de vista dela. Nasce uma criança, porque até então ela sentiu dores de parto, nasceu uma criança. Ela sabia que era Jesus, mas mesmo assim ela é humana, a mente dela está funcionando, nasceu uma criança. O que eu faço, né? Que eu faço? Como vai ser a partir de agora? Tá aqui do meu lado um homem que não teve contato comigo. Que eu não tenho tanta intimidade. Exatamente. E um certo constrangimento, não tem onde pôr o neném. Ela enrola num pano. Olha só, e ele... Eu preciso cuidar, mas eu não sei, eu toco, não toco, né? Olha que situação ali, né? Eu falo para os casais, né? Vocês aprenderam a viver a dois quando vocês se casaram. E agora, depois de 48 horas no hospital, chegando em casa, vão ter que aprender a viver a três. Não vai ser mais a mesma rotina. Vai ser uma nova rotina que vocês vão desenvolver juntos. Sim. Fala um pouco mais sobre essa questão da mãe, quando é o primeiro bebê, primeira gravidez, gestação. Eu falo que a primeira gestação ela é muito romantizada, né? Quando a paciente, primeira dificuldade para engravidar, né? Ela acha que parou o método contraceptivo, obrigatoriamente ela tem que engravidar. Mas ela pode levar até 2 anos para engravidar, que a gente considera normal, né? Numa média de 6 meses, essa gestação ela vai acontecer. Mas na cabeça dela, em 2 meses, não aconteceu, a presença do sangramento é uma frustração muito grande. Então, começa pela ansiedade do gestar. Sim. Aí acontece a gestação, vem toda uma romantização, né? A família mima bastante, cuida, o enxoval, a expectativa, mas tem os desconfortos da gestação. Sim. Então, primeiro trimestre é muito enjoo, muito sono, você não tem barriga, mas você se sente muito cansada. E a mulher hoje ela é muito produtiva. E ela reduzir a capacidade produtiva dela já traz uma frustração. Eu falo que a mulher ela não se permite não dar conta. Ela acha que ela tem que dar conta de tudo. É mais esse, né? E ela é só mais uma coisa na minha rotina, vai ter que encaixar. Né? E ela não está muito preparada para respeitar que o corpo dela precisa de uma pausa. E ao mesmo tempo essa romantização com a situação acontecendo. Exatamente. E aí, quando acontece o parto, eu falo assim, a mulher que existia antes do parto, ela não existe mais. Olha só, que né? curioso. Da mesma forma que nasce a criança, nasce uma mãe. E essa mulher, ela tem que se reconstruir. Vamos pausar aqui, vamos chamar a atenção deles, olhando para nós aqui, e trazer isso para a consciência. Então, a partir do momento que ela dá à luz, ela não é mais a mesma mulher. Não, a parte hormonal dela é totalmente diferente. Há uma mudança. A rotina dela vai ser totalmente diferente. A relação dela com o marido, ela com o deixa companheiro. de ser o centro que ela foi durante os 9 meses da gestação. Ela foi o centro, agora passa a ser o bebê. Né? Ela era cuidada, ela vai passar a cuidar. Certo. E quando... eu conheço um caso, está muito próximo de mim. Quando essa pessoa, ela durante muito tempo, ela tentou engravidar e agora ela está grávida, né? Teve essas frustrações. É uma gestação super valorizada, mês, né? Que a gente Exatamente. Fala. E aí ela não quer sair de casa, ela não quer levantar da cama. Com medo de perder. Medo de perder, exatamente. Que se você pudesse dar um conselho ou uma dica ou algo que você pudesse dizer para essa pessoa, você pode até olhar para aquela câmera e dizer para ela. A primeira coisa eu falaria para a rede de apoio dela, para quem está convivendo com essa paciente. Respeita o momento dela, né? E fortalecer essa paciente. Fala assim, eu falo, Papai do Céu não faz a bênção pela metade, ele faz a bênção completa. Se chegou, ele vai permitir que essa gestação vá até o final. E cabe a você fazer tudo certinho, tudo que está ao seu alcance. Se você está fazendo a sua parte, o restante vai acontecer. Ele já te deu essa bênção. Então, é só você fazer a sua parte certinho que vai dar certo. E a família ser esse reforço positivo, que vai bastar. Que bonito, hein? Essa pessoa vai ouvir isso, vai se sentir confortada. Esperamos assim, né? E, doutora... eu tô assim muito entusiasmado, tô me segurando para não mostrar, porque
Nós estamos falando de um momento que é manifestado a vida, né? Tem ali o ato da concepção, ali, né? Do conceber mesmo, né? Mas tem o momento da luz. É o momento que é a materialização disso tudo, que aí, né? Que resplandece, né? Por isso que eu gosto de observar. Meu Deus, porque eu acho que é um momento tão do casal que a gente não tem que fazer nada. Se dá um nasceu passo e tá atrás tudo bem, eu entrego o bebê pra mãe. E eu acho que é o momento deles. Dali pra frente, é eles sentirem aquele momento. Sentirem a energia dessa criança que chegou. Sentir essa descarga hormonal que acontece. Ver como vai ser a interação dos dois. Não tenho que fazer nada. Por isso que eu só gosto de observar. Não tem como não pensar nessa situação que nós lemos. E você passa por isso várias vezes. Nasce um menino, nasce uma criança, é dado à luz. Lá no pasto, os pastores cuidando, que era a atividade mais simples que tinha naquele lugar, um anjo vem e anuncia, diz para eles, olha, nasceu o menino, o Salvador. Não fiquem com medo com essa luz que está aqui, porque lá nasceu. Foi dada a luz do mundo está lá. Esse é o motivo. Então, luz e luz, né? Luz ali com eles. Nasceu a luz do mundo para iluminar essas trevas que antes era maior ainda. E também a mulher deu a luz. Deu a luz, nasceu a luz do mundo e ali onde eles estavam tinha luz. Eles ficaram aterrorizados, com temor. Não fiquem assim, não fiquem com medo. Nasceu o Salvador, nasceu o Senhor, nasceu o Cristo, o Filho de Deus. E aí eles falam assim, vai ter um sinal. Vocês vão lá em Belém, que eles estavam próximo, né? Eles estavam na região do pasto ali. Vocês vão lá e vocês vão encontrar uma criança em volta de um pano, numa manjedoura. Então a mãe colocou aquilo instintivamente, né? Colocou assim. O anjo vai lá e avisa, é assim. Então estava acontecendo ao mesmo tempo a luz. Então nasceu o Salvador, a luz veio ao mundo. Do lado de cá, esse anjo fala isso e os anjos, milhares, como se fosse um exército, está escrito aqui, eles descem do céu e ficam em volta cantando esse louvor. Glória a Deus nas alturas, né, que era por causa desse, né, paz na terra para com os homens, quer dizer, a gente vai ter um pouquinho de paz por causa do príncipe da paz, que é Jesus. E essa boa vontade que Deus teve com o ser humano na terra. Então, há um momento assim de louvor no céu, na terra. E também naquele momento, você participa desses momentos. Talvez você não vê com seus olhos, mas há uma alegria no céu, há uma alegria ali do casal que você às vezes não vê, né? Vai além dos seus olhos. E você observa que é uma coisa assim que era pra você estar preocupada tecnicamente, né? Os instrumentos ali, a situação. Você pausa e deixa naturalmente o gesto de carinho e você observa ainda esse gesto. É como se você enxergasse toda essa luz, toda essa glória. Que isso me recarrega, na verdade. Né? Que maravilhoso. Recarrega, assim, quando às vezes semana super corrida, algum evento chato, vem um parto e tem essa situação gostosa, né? Não tem como. Você sai dali, é diferente, né? Quando você termina o cansaço, parto, tudo aquilo. Você pode ter acompanhado o parto 10, 12 horas. Tem isso, quando né? tem o nascimento, eu falo, é muito gostoso. Eu fico imaginando para você, assim, quantas vezes você cansada, tal, né? Querendo curtir sua família, seu esposo, seu tempo ali de casa, porque você também é uma esposa, você também, né? Mãe, você não tem... Não. Tem amigas, tem... E de repente você é tirada desse ambiente para cumprir uma missão, uma missão mesmo dada por Deus, né? De trazer a luz, ajudar a dar a luz ali. Como é que é isso para você? Fala um pouquinho para nós. Esse sentimento, essa participação, essa cooperação com a luz. Eu falo, hoje a minha família aprendeu a entender, né? A ausência, o não estar em casa. Desde que eu me formei, eu fiquei muitos finais de ano sem estar em casa. Né? As festas de final de ano sempre eram trabalhando.
E aí o primeiro ano, a primeira virada, né, de Natal, que eu estaria em casa, teve uma bolsa que rompeu e aí eu tive que sair. Foi o primeiro ano que eu não estava de plantão no hospital, eu estava em casa. Você escolheu estar em casa, Escolhi estar em casa. A profissão não deixou. Aí fui pro parto e voltei. Como foi não isso? tem como você falar que bate, né? Num primeiro momento vem aquela coisa, nossa, né? Vou ter que sair, né? Não tem como. Mas quando você chega e é recebida, quando a paciente olha para você e ela fala assim, ai, que bom que você chegou, que bom que você tá aqui. Eu falo, bastou, porque assim, ela estava cercada de profissionais que estavam ali cuidando, mas foi a sua chegada que trouxe serenidade, tranquilidade para que ela pudesse ter o parto dela. E aí isso compensa, né? Acaba compensando. Né? A gente percebe, se apareceu o anjo e foram aqueles outros anjos glorificando ali, desceram lá do céu, os pastores viram, imagine lá nesse estaleiro, nesse lugar que os animais ficavam, nesse ambiente que eles estavam, que aparentemente parecia que só estava José e a Maria, e nasce o menino. Provavelmente não tem como a gente não acreditar que as mãos de Deus estavam ali operando. Não tinha suporte técnico nenhum ali, né? Uma presença inteira ali, né? E quando a gente fala dessa presença inteira, você está trazendo também o Instituto Ciela, é isso, né? Isso, Instituto Ciela. Ciela, que traz esse toque humano, com esse toque da alma, que a gente vai falar um pouco sobre isso também, de uma medicina, de uma saúde mais integrativa, né? Cuidando do ser humano como um todo. Hoje, graças a Deus, né? Tá tendo mais a consciência das pessoas da medicina preventiva. Preventiva, sim. E não da medicina curativa. Então, é o prevenir a doença. É o cuidar antes de estar doente. É o cuidar para não estar doente. Eu brinco para minhas pacientes que a gente não faz o projeto verão. A gente faz o projeto velhinha funcional. Aquela velhinha que vai calçar o sapato sozinha, que vai ter musculatura para se movimentar. Então, o nosso projeto é o projeto velhinha funcional. Né? Que consegue levantar da cama, consegue tomar banho sozinha. Exatamente. Consegue abaixar para pegar alguma coisa. É exatamente isso. Então, brinco que o nosso projeto é o velhinha funcional, que é a medicina de longevidade, a medicina integrativa. Eu falo, tudo no mundo hoje é multidisciplinar. E não podia ser diferente na medicina. Eu não consigo cuidar da minha paciente sozinha. Né? Hoje a gente tem uma gama de conhecimento muito grande. As informações, elas se transformam muito rápido. Então, eu preciso do auxílio de um nutricionista, eu preciso do auxílio de um fisioterapeuta, de um preparador físico. Né? É multidisciplinar o cuidado. E como que nasceu esse instituto? Ele nasceu da angústia de 3 amigas no plantão, né? Eu, a doutora Flávia e a doutora Poliana, em 2017, nas nossas angústias de trazer um cuidado melhor para paciente nos consultórios. Porque quando você tem o seu consultório, você tem que fazer tudo. Você tem que pensar no mês que virou, para fazer as boas-vindas ao mês, na data comemorativa, para fazer um mimo para paciente. Né? Você tem que pensar no cuidado ali do jaleco, no cheirinho da sala, num café da manhã, num evento. É tudo você sozinho, para você acolher melhor essa paciente. E quando a paciente chega para a consulta, você despeja nela um monte de coisa. Você tem que ir nutricionista, você tem que passar no preparador, tem que ir para academia. Acho que o psicólogo é importante. Faz algumas indicações para ela, faz o exame com esse colega que é essa especialidade dele. Só que essa mulher tá ali com você e muitas vezes a cabeça dela já tá pensando que o filho na escola tá esperando, que ela tem que fazer em casa, que ela tem que levar a mãe não sei aonde. É muita informação, né? É muita coisa para ela. Que é o ser sistêmico, né? Os pensamentos sistêmicos, né? Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E aí ela sai dali, ela vai e fala assim, vou deixar o nutricionista, vou na academia ali perto de casa, faço um treino rapidinho. E ela vai fazendo o que é mais fácil dela encaixar na rotina dela. E a gente queria oferecer um cuidado mais integral para essa paciente, que ela pudesse encontrar no mesmo ambiente todo o cuidado que ela precisasse para ela. Quando a gente começou a desenvolver isso, a gente viu que não adiantava a gente querer cuidar só da mulher. A gente precisava cuidar de quem ela também cuidava, que são os filhos, o esposo,
Porque o ginecologista acaba indicando, né? Ela chega na consulta e fala, doutora, meu marido está com esse problema. Quem você indica? O meu filho precisa disso. Quem que você indica? Porque existe uma confiança muito grande. Né? É o ginecologista que cuida da mulher, né? E aí a gente acabava indicando. Então a gente viu a necessidade de, dentro da clínica, ter também um cuidado para a família. Com a família. Né? Então, os filhos e o esposo, o companheiro, quem está ali. Pai, mãe, sogra, que também, muitas vezes vai estendendo. Vai estendendo. A microfamília e a macro. Exato. E aí a gente viu que teria que estender esse cuidado. Foi daí que veio o Instituto Ciela, né? Uma clínica onde a gente encontre vários profissionais trabalhando no mesmo objetivo, que é o bem-estar e o cuidado do paciente. Isso, né? Que os anjos cantaram lá, que eles falam, né? Que Deus quer o nosso bem. E aí Ele entregou para você, para suas amigas, suas colegas de profissão e seus colegas, também levar isso para outras pessoas, esse bem que Deus quer, né? Muitas pessoas acham que a missão de Deus, ela para na salvação ou no evangelho ali da palavra, né? Vamos dizer assim, né? Deus criou o mundo e tudo que no mundo há, Ele também criou. Então Ele criou para existir uma conexão desde a criação dele com o planeta Terra e o ser humano. Então, tudo há uma integração. Tudo. Desde a água, né? Por exemplo, que a gente bebe, o oxigênio, as árvores, os passarinhos, tudo que Ele criou. E Ele queria que isso fosse desde o início, lá no Jardim do Éden, né? Foi essa conexão que Ele deu. E disse para o homem, governe sobre isso, né? Administrem, faça bem feitinho isso aí que vocês vão viver no paraíso. E eu vou visitar vocês todo final da tarde ainda, né? Mas, infelizmente, o homem desobedeceu a Deus, né? O homem e mulher, mas não desobedeceram a Deus e tiveram que pagar uma conta. Essa conta é impagável. Jesus veio pagar ela. Eu estou falando isso porque o que Deus quer de nós? Que nós nos relacionemos com Ele. Então, Jesus vem para trazer essa volta da conexão com Ele. Ele quer que nós nos relacionemos com nós mesmos, como ser humano. Eu preciso me conhecer, eu preciso me entender, eu preciso cuidar de mim. Então essa é a relação comigo mesmo. Eu preciso me relacionar com o outro, com a outra pessoa, com outro semelhante a mim. E preciso também essa conexão com a natureza, com as coisas que Ele criou. Então isso é integral. Isso nos traz de novo para aquilo que é o bem-estar que tanto Deus queria de nós. Porque se Ele quisesse que nós fôssemos outra coisa, nós estaríamos em outro lugar. Se Ele quisesse que nós fôssemos anjos, nós estaríamos no céu. Mas Ele amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho, porque aqui Ele queria que nós também tivéssemos esse bem-estar. Ele quer que nós, em resumo, Ele quer que nós sejamos humano, sendo humano. Né? E aí quando vem a palavra do humanizado, a gente foi perdendo isso ao longo do exatamente. tempo. Fica tudo muito no automático, exatamente. Né? Fala assim, é humanizar o que já é do humano. Exatamente. Então o Instituto Ciela vem para trazer isso, né? Trazer essa conexão com o todo, pelo menos a cooperação, a colaboração de vocês com as especialidades de vocês, com profissionais, para fazer isso. O paciente dentro do Instituto, a gente tem o plano terapêutico. Então, todos os profissionais que atendem ali têm acesso a esse plano terapêutico. Então, não vai ter que ficar perguntando tudo de novo para a paciente, não vai ter que solicitar novamente os exames que essa paciente já fez. Está tudo ali no sistema, no plano terapêutico dela. Então, os profissionais eles vão acessar e tem toda a informação ali. Conexão ali. E a integração, né? De você poder chegar para o colega e conversar. Olha, a paciente tal, você propôs isso, acho válido, mas vamos acrescentar isso aqui. Então, os profissionais ali dentro conseguirem conversar sobre a situação da paciente. Que a gente estando em clínicas separadas, fica difícil na rotina do dia a dia. Aí você faz uma cartinha, entrega para a paciente, às vezes ela não entrega para o colega, esquece. E alinhados com o mesmo propósito, né? Foco no ser humano. No ser humano, na prevenção da saúde. Eu falo assim, a gente tem lá na frente. Tem que sensibilizar a paciente hoje para o básico, né? Hoje a gente está, como a gente falou, no automático e ela vai levando a vida. E ela esquece do básico, que é o autoconhecimento e o autocuidado. Quando a gente pergunta para alguém, por exemplo, o que é o contrário de morte? A primeira coisa que vem na mente das pessoas é vida. E na verdade é o nascer, né? O contrário de morrer, de morte é nascer. A vida, ela é eterna, né? Ela tá aí dentro.
É a trajetória toda. Quem deu a vida, tem a vida para dar até o final. É uma coisa só. Mas o morrer e o nascer tem um ciclo. E aí cuidar desse ciclo, a partir do momento que você cuida da mãe, aí vem os filhos, e aí isso vai conectando a família. Só de pensar, visualizar e aplicar isso pelo Instituto, por exemplo, o Instituto Ciela, já está fazendo uma grande diferença na vida de muita gente, né? Porque você não está cuidando só daquela criança que nasceu, você já está cuidando um pouco mais da mãe, um pouco mais dos pais, um pouco mais dos avós, vai indo, né? E eu falo, essa criança que nasceu, a gente começa a cuidar dela antes da gestação, né? Porque aquele óvulo que deu origem para aquela criança, ele começou a ser preparado 1 ano atrás. Então, quando a mulher decide engravidar, há 1 ano atrás ela já tem que estar cuidando da saúde dela. Uma manutenção, porque esse óvulo está com ela desde quando ela nasceu. E o óvulo dela tem a influência da bisavó dela. Então, o que a bisavó dela fez já vai influenciar nas características desse óvulo que vai dar origem para essa criança. Então, não tem como você não cuidar dessa mulher o tempo todo. Muitas mães não pensam nisso, né? Não conseguem pensar. Não é só mãe e pai também. E não tem o conhecimento, às vezes, né? Não é difundido, porque muitas pessoas falam, é só tomar ácido fólico 3 meses antes de engravidar que tá tudo bem. Não é bem assim. E não é bem assim. Vem no DNA ali, né? Vem carregando toda essa carga, né? E quando a gente estava conversando, o Instituto Ciela, você falou um pouquinho dessas palavras, né? Como é que foi formadas, né? Você poderia falar para nós? Sim. Quando a gente queria dar um nome pro Instituto, a gente queria um nome que trouxesse a ideia do projeto, que é o cuidado integral da mulher, né? A saúde integral da mulher. E aí, nomes que já eram registrados, nomes que já existiam, e a gente nunca encontrava. E aí a Flavinha, no papel, colocando saúde, integral, mulher, e rabiscando mesmo, forçando algumas letras. Quando a gente viu, fez um acrônimo, né? O S de saúde, o I de integral e mulher, e tinha ela embaixo. Daí a gente falou, se ela, né? Deu uma palavra. Será que essa palavra existe? Aí a gente foi pro Dr. Google, né? Deu um se ela. E existe. E significa alma. Se ela, em lituano, significa alma. E o que a gente quer é fazer o quê? O cuidado da alma da família, que é o cuidado da mulher. Então, mais a ver do que o projeto que a gente tinha proposto, não tem, né? Então, essa que é a origem do Ciela. Alma. Quando fala aqui que Jesus fez, né? O Senhor Deus fez o homem, né? O Adão. E ele soprou nas narinas. E aí ali fez uma alma vivente. Então entrou o Espírito de Deus num corpo físico e o sopro divino se fez uma alma. Então a alma tem a ver com a vida. Sim. É essa vida, né? Então a alma do negócio, a alma da árvore, a alma é a vida, né? Então, que é a alma do cuidado pra gente, a mulher. Alma é essa. Porque se você cuida da mulher, vocês estão mantendo as futuras gerações. Todo mundo veio de uma mulher, de uma ela. Eu só estou aqui, né? Nós estamos aqui porque tem uma mulher que me gerou, que cuidou de mim dentro das limitações, das condições que ela tinha. E eu estou aqui, assim, sucessivamente, exatamente, né? E para você, assim, esse momento na sua vida, você se formou em 2011, né? Lá em Curitiba. Esse projeto novo, esse trabalho novo que você está se envolvendo, aplicando todo o seu conhecimento, essas especializações. Como que é para você essa questão de é como se estivesse reiniciando uma nova fase da sua vida profissional. Como é que é isso para você? Para a gente entender um pouquinho como é que tá aí dentro, né? Eu falo que é um misto de alegria e de medo. Por quê? Né? Porque é novo, né? Eu sei ser médica, sim. Né? E agora eu tô aprendendo a gerenciar uma clínica. Empresária, que né? é totalmente fora do que eu me permiti fazer ao longo de todos esses anos. E ainda um projeto que a gente quer que saia o mais perfeito possível, né? A gente sabe que vai ter falhas, né? Que a gente vai corrigindo ao longo do processo. Mas a gente quer minimizar a ocorrência de erros. Só que o medo não pode paralisar, né? A gente tem que seguir. Então, a gente vai se
vai se preparando, estudando para ir para esse novo lado que vem chegando aí, que é o empreendedor, né? É mais uma veia que às vezes você não sabia que tinha. Que não aí, tinha, né? que tá vindo. Mas que eu acredito que vá fazer muita diferença na vida dos pacientes. Então, isso é a válvula, né? O que estimula. Você falou aí agora que sente essa alegria, esse entusiasmo, essa vontade e ao mesmo tempo o medo, né? Sim. E aqui então tem, né? E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Essa glória do Senhor é todas as vezes que a gente se conecta e alinha com o desejo do Pai Celestial. Então, quando a gente se alinha, algo acontece em volta da gente e a gente fica um pouquinho com medo mesmo. E aí o anjo disse, né? Não tenham medo, não ficam aterrorizados. Então, se eu pudesse te dar uma mensagem do que está aqui, é isso, né? Essa luz que está resplandecendo em você e a sua volta agora com esse novo trabalho, nesse novo modelo, quero dizer, nessa nova fase, não tenha medo. É o que está escrito aqui, né? Não tenha medo, é a mensagem que está aqui. Porque essa luz é boa, essa luz que está resplandecendo, essa luz que vocês tiveram de fazer e esse próprio nome, né? Como que surgiu, de repente vocês vão pesquisar se é uma palavra que existe. Alma. Né? Meu Deus do céu. Só pode ser coisa de Deus. Eu falo assim, foram vários desafios, né, para desenvolver, mas o que move, né, o que faz a gente seguir em frente é ver que o nosso trabalho ali sozinha dentro do consultório é gratificante. A paciente, ela volta falando, doutor, eu tô melhor, eu melhorei muito, né? E às vezes foi só um olhar, uma conversa. Ouvir, né? É o ouvir a dor da paciente. Nossa. É uma correção de uma vitamina ou uma correção hormonal. Sim. Que estava passando ali batido porque não parava para ouvir a dor. E aí, quando você corrige, essa paciente tem mais energia, tem mais disposição e faz a diferença. Olha só, a sua área é a ginecologia e a obstetrícia. E aí, de repente, você está ouvindo aquela pessoa, ela está dizendo que está indo para um quadro ou já está gestante ou não. Estamos falando da mulher agora. Sim. Você está ali cuidando dela, ouvindo, entendendo o contexto dela. De repente, ela solta que ela está iniciando uma depressão ou já está no meio. E aí você vai lá e faz uma correção através de um medicamento, de um complemento, de um suplemento, né? Tô falando certo, né? Depois você fala as suas palavras aí. E aí você faz um ajuste ali que o corpo não está conseguindo fazer sozinho. Aí você faz aquele complemento e aí ela volta a conectar de novo com a vida, com a alma, né? Eu falo assim, a gente fica tão habituado a cuidar só da doença, né? De falar assim, eu vou no ginecologista, tem que fazer ultrassom, tem que fazer preventivo e só. E aí a gente pede uma gama de exames. Doutora, tô mais cansada, me sinto inchada, tenho dor nas pernas, né? E aí a gente vamos ver vitaminas, vamos ver os hormônios. Eu falo assim, a gente tem que olhar para a mulher como um todo, para o paciente, na verdade, como um todo. Não a especialidade. Antes de tudo, nós todos somos médicos, né? Então a gente tem que olhar o paciente como um todo, não uma mama, não um útero, né? A gente olha como um todo. Como um todo, né? E aí a gente encontra, né? Hoje, para as mulheres é muito comum deficiência de ferro, um exemplo, né? Tem o sangramento todos os meses com a menstruação, é uma perda. A vida é mais corrida, diminui a ingesta dos alimentos verdes escuros, porque dá trabalho lavar, dá trabalho no mercado para comprar. Então a gente diminui o consumo da carne vermelha. É verdade. E aí cai nível de ferro, né? E o ferro, ele é importantíssimo para a saúde de tireoide, por exemplo. Ele quem converte o hormônio da tireoide para forma ativa. Olha só. E aí você vai olhar, essa mulher, ela tem uma deficiência de ferro, mas já está tomando medicação para tireoide porque alguém já colocou. E às vezes você corrige o ferro e essa tireoide já normaliza, ela não precisa nem de medicação. E a paciente só em usar o ferro, que é um suplemento super em conta, ela já volta, doutora, estou muito mais disposta. Meu rendimento no dia a dia, minha concentração é muito maior. E às vezes ela achava que ela estava deprimida, porque ela não tinha mais força, que ela estava cansada, que ela tinha sono. E às vezes tomava mais remédio para cuidar dos problemas e não cuidava da fonte. Para cuidar do sintoma e não da origem. Né? Então, por isso é a importância do olhar como um todo. Sim, né? Sim. Não olhar o sintoma.
Podemos falar do Instituto Ciela e podemos divulgar aqui no nosso canal também? Claro. Você pode falar qual que é o Instagram ali? É Ciela, Instituto Ciela. Ciela. E o seu? Instituto Ciela. Quem quiser te conhecer, te acompanhar lá no Instagram. É o doutora Thaíse Casagrande. Thaíse com Y, né? THYSE. A mamãe fantasiou bastante. Casagrande. Casagrande. Tá bem. A gente vai colocar também no descritivo do vídeo aqui. E você que queira acompanhá-la, dicas, sugestões, você tem sempre postado algumas coisas ali que vale a pena a pessoa também acompanhar, né? Estar aqui, você sabe que é um desafio, né? Eu te falei que eu tenho muita dificuldade com o aparecer. A gente tem bastante informação no feed, eu faço as postagens, os conteúdos. Uhum. E é um desafio para a Thaís começar a colocar o rosto dela no Instagram agora. Que eu me comprometi, né? A partir desse ano, comigo mesma, é um desafio pessoal em aparecer. Eu mesma falando, não só os meus textos, né? Então, por enquanto é só texto, gente, mas vai ter a Thaís lá. É bom, coloque a sua voz, seu rosto, isso é maravilhoso. E que bom, então, estamos hoje juntos aqui nesse momento. Eu já quero ir agradecendo, assim, por você ter aceitado esse convite de estar aqui, a gente falar um pouco sobre essa espiritualidade, falar um pouco sobre a meditação, sobre essa conexão do homem com Deus, o homem com ele mesmo, o homem com o outro e o homem com o homem ser humano, né? Com a natureza, né? Precisamos viver. E é um dos pilares da saúde, né? O exatamente. Cuidar da alma, cuidar da mente, do espiritual, é um dos pontos do cuidado de saúde. Sim. Então, provavelmente ela está se comprometendo ali dentro do coração dela agora a gravar mais vídeos, né? Esse daqui também você pode depois compartilhar, claro, fique à vontade. Sim. E eu fico muito feliz mesmo. Fico muito feliz. Conheço várias pessoas que têm você como uma pessoa que mudou a vida delas. Né? E tem uma que é muito próxima de mim, que você conhece, que é a minha esposa. Quando ela me fez o convite, eu fiquei muito feliz. Você tem cuidado da minha companheira, da mulher que caminha comigo, que confia em mim. E aí, você cuidando dela, agora te conhecendo pessoalmente, fica melhor ainda a gente saber dessa conexão, do carinho que você tem pela mulher, por ela. Por ela. E se ela não existisse, né? Se ela não existisse, mas se ela existe hoje. Graças legal. a Deus. E você estava falando que quando ela te convidou... Eu fiquei muito feliz. Num primeiro momento eu falei assim, gente, será que eu vou, né? Falei assim, mas se ela tá me convidando é porque foi diferente estar comigo. Sim, eu consegui exatamente. Tocar. Sim. Porque eu falo, para o paciente aderir ao tratamento, você tem que tocar no coração Sim. dela para que ela entenda a importância Sim. de fazer aquilo. Uhum. E se você não fizer ela entender, ela não vai seguir. Então, se eu conseguir tocar no coração dela, por que não aceitar o convite e conseguir tocar no coração de outras mulheres para que elas olhem para si mesmas, para que elas se comprometam com o cuidado delas, para poder cuidar melhor das outras pessoas. E se alguém quiser te procurar para fazer consulta, é possível também pelo Instagram? Ali eles conseguem chegar até você? Conseguem. Tem um número de telefone para os agendamentos, para as consultas presenciais e consultas virtuais também. Tá bom. Tá bom. Agradeço mais uma vez. Eu que agradeço. Muito. Muito também. Eu agradeço. Obrigado. Deus abençoe você. Amém. Esse trabalho que você tem. Hoje eu faço teologia e eu entendo que o seu trabalho, por mais que seja visto como... Vou falar a linguagem teológica. É secular. Quer dizer, a gente trabalha para este século. Mas por trás existe um trabalho ministerial. Ministério é servir, é fazer, é o que você faz. Existe uma troca que você recebe por isso. Eu também recebo na minha profissão como contador. Uhum. É natural que aconteça isso, até porque a gente precisa também cuidar dos nossos, né, e de nós mesmos. Sim. Faz parte. E então esse seu ministério, vou chamar assim, finalizar, tá? É o seu ministério de trazer, cuidar, com respeito, com amor, com carinho. Continue assim. Sempre essa pessoa que cuida olhando no coração e na alma das pessoas. Você vai ajudar muita gente a trazer luz mesmo para o caminho delas. É uma possível, sabe? Quando a pessoa sai do seu consultório e fala assim, ai, tem uma esperança, eu tenho uma esperança. É o devolver a luz às vezes, né? Ela se apagou por algum motivo e devolver. Se a gente conseguir devolver essa luz, valeu a pena. Valeu a pena, né? Nossa, muito bom.
Muito bem, obrigado por você ter participado até aqui, ter ficado conosco. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. E se você gostou, curta. Se você gostou um pouquinho mais do que você imaginou que gostaria, te surpreendeu positivamente, compartilhe com outras pessoas que precisam e merecem ouvir aqui o que nós conversamos. De repente, alguma dica, algum insight que você ouviu, compartilhe com essas pessoas, comente também lá e pode fazer perguntas lá. Se você fizer perguntas, eu me comprometo a, de alguma forma, respondê-las e também encaminhar para a doutora. Daí, na medida do possível, você vai respondendo. Eu sei que a sua agenda é bem apertada, mas sempre tem um espacinho para priorizar aquilo que é importante para nossa vida e a vida do outro, né? Com certeza. Deus abençoe, fique na paz. Até a próxima.